Apito Final. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos na área com mais um podcast do Apito Final. E aí galera, esse é o nosso terceiro podcast e como prometemos, hoje vamos falar sobre os 3 principais esquemas táticos do futebol: o 4-4-2, o 4-2-3-1 e o 4-3-3. Além disso, vamos atualizar vocês sobre a tabela do Campeonato Brasileiro e sobre os jogos das eliminatórias da Copa de 2018. E vocês devem estar se perguntando, tá faltando um integrante do Apito aí, né? Sim, vocês estão certos. Está faltando o Pedro, que hoje, por motivos de força maior, não pôde estar com a gente. Mas a partir da próxima semana, ele está de volta aqui no Apito Final. Então vamos dar início à terceira edição e começar falando sobre os esquemas táticos. Mas o que é esquema tático? O brasileiro tem um velho costume de se referir a esquema tático como tática. Apesar de serem coisas diferentes, é tudo muito simples. Esquema tático é a forma como o treinador manda sua equipe a campo. É o desenho em si, né? Primeiro vamos falar do mais usado e acho que o mais ouvido por todos. Até você que não sabe nada sobre o esquema tático já ouviu falar do famoso 4-4-2. Esse aí é o esquema tático que utiliza 2 laterais, 2 zagueiros, 4 meio-campistas, 2 atacantes, além de um goleiro, né, gente? O goleiro não pode faltar. E esse esquema passou a ser usado no final da década de 1970, sendo uma derivação do 4-3-3, com o recuo de um dos pontas para o meio do campo. O 4-4-2 possui alterações e formas características em vários países, como o 4-1-2-1-2 ou o 4-2-2, a forma inglesa, com 2 linhas de 4 jogadores fixas e 2 atacantes avançados, sendo então uma estratégia que varia de país para país. Apesar do 4-4-2 ser uma relíquia do futebol, nós podemos observar a Copa do Mundo de 2014 como uma passarela de tendências táticas e que o esquema 4-2-3-1 está definitivamente na moda. Pela primeira vez, esse esquema terminou o Mundial sendo o predileto dos treinadores, estando em 14 seleções, dentre elas o nosso Brasil. O 4-2-3-1 também é utilizado por técnicos que atuam no Brasil, que acham um modelo bem atrativo, pois é um esquema equilibrado, que tem marcação pelo lado do campo, que depende das características dos jogadores do time. Sendo assim, ele se torna muito flexível. Isso porque os jogadores que jogam na linha de 3, se eles forem bastante habilidosos tecnicamente, eles chegam muito fácil para atacar. A gente pode até lembrar de várias equipes no Brasil que usam e usaram esse esquema e teve bastante sucesso. Por exemplo, o Cruzeiro no passado, o Inter campeão da América com o Celso Roth, entre outros. Em terceiro lugar no ranking dos esquemas mais utilizados está o 4-3-3, que também foi utilizado no Mundial, estando em 6 seleções da última Copa, ou seja, ele também foi muito popular na Copa do Mundo do ano passado. O 4-3-3 é conhecido como um esquema tático com 4 jogadores na defesa, 3 no meio-campo e 3 no ataque. Esse esquema foi popular nos anos 60 e 70, acabando por desarmar muitas defesas adversárias, já que o lateral do outro time ele se vê obrigado a marcar 2 jogadores. Hoje em dia, as equipes que adotam um 4-3-3 geralmente têm volantes polivalentes, versáteis e capazes de auxiliar na criação das jogadas. Mas muita gente costuma confundir os esquemas 4-2-3-1 e o 4-3-3. A diferença básica entre eles é a compactação versus a amplitude e a profundidade. No Brasil, a compactação do 4-2-3-1 é vista no Corinthians de Tite e a amplitude e profundidade do 4-3-3 são vistas muitas vezes nos jogos do São Paulo de Osório. E aí, gente, deu pra vocês se situarem um pouco? Lá no nosso site a gente vai deixar os desenhos dos esquemas que a gente falou aqui pra vocês entenderem melhor, e porque olhando a gente entende muito mais. Vai lá, corre lá no nosso site. E agora vamos falar um pouquinho sobre as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A primeira rodada foi repleta de muita emoção e por conta dela tivemos uma pequena pausa no Brasileirão. A segunda rodada, que acontece no dia 13 de outubro, conta com 5 jogos e promete ser ainda mais emocionante. Temos Equador e Bolívia às 6 horas da tarde. Uruguai e Colômbia às 8 horas. Lá no Defensores del Chaco temos Paraguai enfrentando nossos irmãos argentinos. E às 10 horas a nossa seleção brasileira enfrenta a Venezuela lá no Castelão. E fechando a rodada, Peru e Chile às 11h15 da noite. Como a Fabiana disse, por conta das eliminatórias, o Brasileirão teve uns dias de folga. Mas, para vocês não se esquecerem da classificação, hoje o Apito Final vai comentar um pouquinho sobre a nossa tabela. O Corinthians é o primeiro colocado com 61 pontos, em seguida vem o Atlético Mineiro com apenas 5 pontos de diferença do Timão, com 56 pontos.
Em terceiro lugar está o querido tricolor gaúcho, o Grêmio, com 52 pontos. E fechando o G4, o Santos com 46. A diferença do Santos, que é o quarto colocado, para o Corinthians, que é o primeiro, é de 15 pontos. Lembrando que na próxima rodada, Santos e Grêmio se enfrentam lá na Arena do Grêmio. E se o Grêmio vencer, deixa o Peixe 9 pontos atrás. É isso aí. Lembrando que na próxima rodada, Santos e Grêmio se enfrentam lá na Arena do Grêmio. E se o Grêmio vencer, deixa o Peixe 9 pontos atrás. O São Paulo em quinto, que segue com os mesmos 46 pontos do Peixe, trava na próxima rodada um duelo com o meu tricolor carioca. Caso o Peixe perca para o Grêmio e o tricolor paulista vença o Fluminense, ele entra no G4, deixando o Santos para trás. Falando um pouquinho sobre a parte mais baixa da tabela, que eu conheço muito bem, o Z4 se encontram lá o Goiás, o Figueirense, o Vascão e o Joinville. O Joinville é o último colocado com apenas 24 pontinhos, sendo 5 vitórias e 15 derrotas. E o Joinville vai ter que suar muito a camisa e contar com a derrota dos outros 3 times do Z4 para conseguir sair da zona da degola. O Goiás, com 31 pontos, é o 17º colocado e na próxima rodada enfrenta o líder Corinthians lá na Arena Corinthians. Esse jogo entre Corinthians e Goiás vai ser muito interessante, porque caso o Goiás vença, vai dar um gás pro time, porque vencer do líder do campeonato vai encher muito a moral dos jogadores, né? Dando aquele gás pro Goiás conseguir se afastar aí da zona da degola. Exatamente, vamos ver como vai ser o duelo, né? E se ocorrer do Goiás vencer? Ele vai chegar a 34 pontos. Se contar com a derrota do Curitiba para o Joinville, o Goiás ainda sai da zona de rebaixamento e coloca o Coxa no seu lugar. É, amigos, chegamos a uma fase muito intensa do campeonato, porque além de contar com a força dos jogadores e a ajuda e apoio da torcida, tem que contar com a sorte ou azar dos outros times. Pois é, vamos ver quem cai ou não cai. E a reta final do Brasileirão chegou, a gente só tem mais 9 rodadas pela frente, e vamos ver quem vai ser o campeão, quem vai disputar a Libertadores, quem vai disputar a Série B, né, que eu acho que eu vou estar lá nesse lugar aí, em 2016. E é por isso que o Brasileirão causa tanta emoção em nós torcedores. É tensão, expectativa e principalmente amor do começo ao fim, da primeira rodada até a última. E você? Aposta em qual time para vencer o campeonato? Mande lá no nosso Facebook a sua opinião e lá no nosso site que a gente vai ler tudinho e a gente vai comentar os mais interessantes aqui no nosso próximo podcast. Infelizmente, o nosso podcast está chegando ao final. Mas não precisam ficar com saudades, é só acompanhar nossas redes sociais e ficarem ligadinhos na gente. É isso mesmo, galera. Mandem suas opiniões, críticas, sugestões. A gente tá sempre acompanhando e respondendo tudo. Semana que vem a gente tá de volta e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado pela audiência e até a próxima. Apito Final.